eu queria saber disso aí. Por que você acha que o Botafogo 24 é diferente do Botafogo 23? Porque acredito que, pô, foi uma decepção sem igual, né, Alex? Pô, um time que abriu 16 pontos o ano passado na liderança é líder de novo esse ano. Onde é que o Botafogo errou em 23 e não pode errar em 24? Botafogo, eu tenho comigo o seguinte, viu, Davi? No ano passado, amigos nos acompanhando aqui no Deus Zebra, o seguinte, ele tinha tem um gestor que no ano passado não tinha tanta experiência, assim, tem com o Crystal Palace, tem com o Lyon, mas são times que nunca brigaram por títulos nas suas ligas. Então, ele se viu numa condição de estar num primeiro lugar numa liga importante, que era a Liga Brasileira. O Botafogo não tinha um elenco tão grande, acho que faltou um pouquinho também de gestão para o próprio John Textor, nas mudanças de comando, nas mudanças de treinador que aconteceram, ter deixado ali a reta final na mão do Lúcio Flávio. Foi um erro muito grande. O Bruno Lage, ele chegou, apesar de não estar conseguindo os resultados, ele até conseguiu, durante um tempo, manter ali um equilíbrio, um certo estilo de jogo na equipe, mas depois que o Lúcio Flávio assumiu, aí parece que a confiança da rapaziada ela foi lá embaixo. Mas não foram os jogadores que pediram, Lúcio Flávio? Teve isso, assim, não teve? Sim, mas jogador não pode mandar, né? Jogador não pode mandar no clube. Esse é o problema. Tipo assim, se eu pudesse, por exemplo, ter um time de futebol, eu ia querer o Davi, que é meu amigo, para ser o treinador. Mas o Davi não tem capacidade para ser o treinador. Quando você aceita o gestor que o jogador quer, aí o jogador não gosta do técnico, ele vai dar um jeito de mandar esse técnico embora também, né? Exatamente, tipo, o Bruno Lage, eu lembro que muita gente questionou no ano passado porque ele colocou o Tiquinho no banco depois de uma lesão, depois de o pai do Tiquinho tá doente, colocou o Diego Costa como titular e todo mundo questionou. E aí depois a gente viu, com a saída do Bruno Lage, que realmente o Tiquinho tava jogando muito mal, tanto que termina ali o campeonato, oscilando bastante, revezando com o Diego Costa nesse ataque do Botafogo. E esse ano eu acho que o time é diferente. No ano passado, o Botafogo ele teve problema de lesão do Tiquinho e do Eduardo, não tinha ninguém para colocar no lugar. Nem na meia, nem no ataque. Esse ano não. Esse ano o John Textor já se preparou melhor, tem jogadores que estão vindo, muita gente pegando o pé. Ah, mas vai ficar só 6 meses do Botafogo. Mas é 6 meses que a gente precisa para terminar o campeonato. Então, assim, ganhando o título, no ano que vem você refaz o elenco e tá tudo certo. Tipo, contrata outros jogadores e pronto. Então, eu acho que em 2024 tá mais preparado por isso. Os reforços foram bons na janela. O 2023 serviu de muito aprendizado, penso que para o John Textor também. Como disse, no Crystal Palace não briga por título. No Lyon a gente sabe que não briga por título também, que lá na França só tem o PSG. Então, ele se viu na condição de brigar por um título grande com a equipe tradicional do futebol brasileiro, que é o Botafogo, mas não estava preparado para isso, em termos de gestão, em termos de elenco, em termos de tudo. Nesse ano, o Botafogo se preparou melhor. Vai ser campeão? Ele não sabe. Mas que tá melhor preparado, tá. Alex, esse ano não vai ter esquema, né? Pois é, rapaz. Assim, isso aí é outra situação que tipo, assim, tem erro demais, né, cara? O futebol brasileiro, ele... Se a gente for parar... Mas tem erro ou tem esquema, Alex? Cara, eu acho que tem um pouco de cada, né? A Operação Qualidade Máxima escancarou muita coisa aí, né? Escancarou muita coisa. Por exemplo, investigaram muitos atletas aí que você não fazia nem ideia do que eles estavam tramando aí por trás. Jogadores importantes, com altos salários em clubes importantes. Tony Anderson, por exemplo, se a gente for parar para pensar, tava no Red Bull Bragantino, um cara com certa experiência, certa bagagem, se envolveu em esquema de apostas. Então por que os árbitros não se envolveriam, que ganham muito menos? É algo, de repente, a se analisar aí, né? Mas, assim, eu acho que tem de tudo no futebol, mas não, se a gente não tem prova, não tem como falar, né? Não tem como falar sobre. O Textor fez o contrário, ele falou e não tem a prova, né? Exatamente. Aí, de repente, pelaquela falta de experiência, né? De repente, dentro da... Ô, Alex, o que você achou do Textor lá? Teve CPI, o Cajuru presidiu a CPI, né? Enfim, ele falou que tinha provas contundentes, e aí chegou lá com um relatório daquele jogo Palmeiras 5, São Paulo 0. O que você achou da postura dele? Acho que teve muito fogo para pouca faísca. O que você achou, cara? Cara, eu achei o seguinte, eu achei que
Ele não entende, tipo, futebol brasileiro, talvez não entenda tanto de futebol, vem de países em que as culturas, elas são bem diferentes, e ele achou uma certa coisa ali, de repente, se ele topou, pensa o seguinte, os jogadores do Botafogo, o elenco escolheu um treinador para a reta final de um campeonato em que o time era líder. Então ele certamente caiu na onda dos jogadores, porque o jogador tem muito aquilo dentro de campo, né? Às vezes o cara tá brigando com a imagem. Teve um pênalti contra o time dele, ele tá lá brigando, falando que não foi. Então, assim, o elenco, certamente, para aliviar um pouquinho da barra da perda do título, deve ter falado, teve erro de arbitragem, jogo tal, os jogadores se comportaram assim. E ele levou na mesma que levou a questão do treinador. Foi na onda dos jogadores, não conhece... Ele vai bem longe nessas acusações e nessa criação de relatório. Contrata empresa para fazer um relatório que, assim, o relatório que saiu daquele Palmeiras e São Paulo lá é um negócio é risível, é engraçado até, né? Sim, então, claro, assim, ele vai longe nessa brincadeira. E claro, se a gente pegar assim, erros de jogos, não só dos jogos do Botafogo, mas do campeonato inteiro, tem coisas ali que realmente parecem bizarras. Para mim, uma que chama muita atenção é um jogo do Botafogo com o Flamengo. O jogador do Flamengo dá um pontapé no jogador do Botafogo lá sem bola pelo lado direito, o pessoal chama a Edna no VAR. Ela vê o VAR, vê que o cara acertou apenas a canela do jogador do Botafogo, hora nenhuma encosta na bola ou passa perto e mantém a decisão e pronto. Tipo assim, não cabia interpretação, todo mundo viu que era para um lance de cartão vermelho, ela não deu e pronto. Tipo, o Bruno Henrique, igual viralizou aí recentemente, também nesse mesmo jogo acerta 2 vezes jogadores do Botafogo com o cotovelo. O pessoal lá na análise fala que o jogador do Botafogo acerta a cara no cotovelo do Bruno Henrique. Então, assim, meio... Mas é a arbitragem brasileira. Ontem deram um pênalti contra o Atlético Goianiense, assim, que parecia piada pro Vasco. Assim, o estádio inteiro viu no telão, o VAR chamou, mas o juiz reviu o lance e manteve a decisão. Então tem coisas que acontecem aqui no futebol e é com todos os times, com todos, com o Flamengo. Um pouco mais com o Flamengo e Corinthians, né? Exatamente, mas são todos, né? Sem brincadeira. E a ruindade da arbitragem.